Olá a todos os seguidores da Musa Entretenimento, estamos de volta para a nossa live. Hoje vamos bater um pequeno papo com o humorista e ator brasileiro Fábio Porchat, que estará em Moçambique no próximo mês de novembro para dois grandes concertos. Os dois shows serão realizados, um na província de Maputo, terá lugar no dia 10 no campo desportivo. Olha, o Fábio já está aqui. E na cidade de Nampula terá lugar no Centro Cultural da Universidade de Rovuma. Isso no dia 12. Olá, Agora sim. Fábio. Agora sim, agora sim. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, eu não estou te vendo, mas está tudo certo. Você está me vendo? Eu consigo te ver perfeitamente. Então pronto, então tá bom assim. Pronto, então, seja bem-vindo a Moza Entretenimento. Nós somos uma espécie de R7 ou G1, o portal G1 da Globo, e focamos apenas no entretenimento nacional. Tudo que tem a ver com cultura, humor, música, em Moçambique, nós é que divulgamos. Então, é uma honra poder conversar consigo e será uma honra ainda poder assistir os seus shows aqui em Moçambique em novembro. Olha, eu estou animadíssimo. Nunca fui para Moçambique. Eu já ouvi falar muito bem de Moçambique. Não só das praias de Moçambique, mas do povo daí. E fiquei muito empolgado de saber que vai ter show, que já tem gente comprando ingresso. Eu não estou nem acreditando. O Fábio talvez não sabia, mas é muito conhecido aqui, principalmente porque quando trabalhava na Record, o seu programa passava aqui através de uma filial da Rede Record chamada Miramar. Então as pessoas acompanhavam, outras pessoas acompanham através do YouTube. Eu particularmente sou fã do Porta dos Fundos. Todas as quintas-feiras estou aí para assistir os vídeos. Nós temos uma diferença de 5 horas. Os vossos vídeos aqui saem às 6 da tarde, enquanto vocês lançam aí às 11. É verdade. Então, muita gente conhece o Fábio. Como é que recebeu o convite? Sabemos que o Fábio é apaixonado por viagens, inclusive já esteve perto de Moçambique, já esteve em Tanzânia, em Zimbábue. Esses dois países têm fronteira com o nosso país, mas nunca havia chegado a Moçambique. Qual é o sentimento e como é que recebeu esse convite? Olha, eu fiquei muito animado. Na verdade, foi uma pressão minha. Eu que busquei, eu que fui atrás, fui falar com o Leonel aí e falei, Leonel, eu tô querendo fazer show em Moçambique, tô querendo me encontrar aí e fazer essa viagem, mas como Moçambique todo mundo fala tão bem, a minha vontade é, que será inclusive realizada, não só é fazer o show, como também continuar aí depois dos shows para aproveitar mais uma semana aí nas praias, que eu sou que é maravilhoso. Então é mais um país aí na minha frente que eu já comecei a estudar. Então eu vou conseguir ficar um tempinho em Maputo para também conhecer por Maputo, que eu sei que tem bons pontos turísticos e bons lugares para ir. Já quero comer bem, que eu soube que tem comida boa aí, é verdade ou não é? É verdade. Tem muitos pratos deliciosos, a nossa gastronomia é bem rica e ainda bem que já começaste a pesquisar, então as expectativas serão bem superadas. Então, Fábio, uh, nós temos uma pequena diferença. Falamos português, mas o português não é exatamente o mesmo, varia um bocadinho. Nós, por acaso, já estamos acostumados ao vosso português, porque crescemos a assistir vossas novelas da Globo, da Record. Então, mas o contrário não acontece. Ou seja, não sei se, por exemplo, o Fábio consegue perceber tudo que eu estou a falar um bocadinho Sim. rápido. Eu também vivi, eu vou muito a Portugal, né? Vou muito fazer shows em Portugal e fico lá tempo, já fiz programas em Portugal. Então o sotaque de português diferente, é claro que também é diferente do sotaque de Moçambique do de Portugal. Mas para o brasileiro que não está acostumado a ouvir tanto sotaque, este cantado um pouco chiado, esta coisa um pouco mais fechada, é uma coisa que eu já minha orelha já capta, já compreende bonitinho. Então, não vejo problemas. Na verdade, o problema seria o contrário. Se vocês não me entendessem muito, aí seria um problema, porque eu vou fazer meu show. A única coisa que eu faço de diferente, quando eu já me apresentei em Portugal algumas vezes, é falar um pouquinho mais devagar e, e pouquíssimas referências, pouquíssimas, sei lá, famosos aqui no Brasil que eu tiro porque não faz sentido falar em Portugal e imagino que também não fará Sim. sentido falar em Moçambique.
Mas é só isso. De resto, eu vou firme e forte, compreendo bem, ando bem, falo bem. Eu gosto, quando eu viajo, de me embrenhar. Eu gosto de ir e descobrir lugares. Então eu chego aí dia 8, se não me engano, é dia 8 de novembro. E aí fico, então, dia 8, 9, 10 e 11 por aí por Maputo. Então eu já quero conhecer lugares, já quero visitar os lugares principais. Você podia já me dar umas dicas aqui que eu não posso deixar de fazer. Ok, ok. Depois darei as dicas de onde é que o Fábio tem que passar quando estiver, principalmente em Maputo, né? Então, quer dizer que as gargalhadas estarão garantidas, porque a questão do português não é assim tão diferente. Por acaso, já vi um vídeo do Porta dos Fundos a falar das diferenças do português, do Brasil, de Portugal. E o nosso é um bocadinho parecido com o de Portugal, devido à nossa história. O Moçambique foi colonizado por Portugal, então o nosso português está mais para lá do que para vocês. Ah, então, os dois concertos do Fábio, desculpa acordá-lo, os dois concertos do Fábio têm o título Histórias do Fábio Porchat. Que tipo de história poderemos ouvir nesses concertos? Olha, eu conto as minhas histórias de viagem, eu adoro viajar, então eu pego as viagens, aquelas coisas, aquelas roubadas, aqueles problemas que deram em viagem, eu jogo para dentro do show de stand-up. Então eu conto uma história, algumas histórias, por exemplo, uma massagem semi-erótica que eu tive na Índia. O rapaz pegou na minha virilha, a gente só não está casado por detalhe. Eu fiquei frente a frente com um hipopótamo ali no Quênia. Em Ruanda, um gorila veio para cima de mim, ficou 1 metro de mim batendo no peito e minha namorada me empurrou em direção a ele. Olha que gostoso, por isso que não estamos mais juntos. Eu mergulhei com o tubarão branco na cidade do Cabo, na África do Sul. Então a verdade é que eu vou trazendo as minhas experiências para dentro do show, entende? Então eu estou no show e sempre tentando fazer uma conexão com o público, falando com eles, contando um pouco dessas minhas experiências mal sucedidas nesses lugares. Epa, esperamos que a sua viagem para Moçambique também esteja no teu próximo stand-up, no outro país, né? Então eu fico na dúvida, porque quando entra no stand-up é porque deu errado. E eu estou querendo que dê tudo certo em Moçambique. Não, espero que seja uma boa experiência, mas que seja engraçada, que dê para passar no teu show. E o Fábio já começou a pesquisar algo sobre Moçambique? Sobre os humoristas de cá, os humoristas que farão parte do seu concerto. Em Maputo, por exemplo, teremos um humorista muito talentoso chamado Menezes, e em Nampula teremos um outro chamado Elder Jantar. E os dois são Você sabe que isso é super, uma super, pena. super talentosos. Uma pena que no Brasil a gente. Tudo bem, a gente tem essa desculpa meio esfarrapada, mas é uma desculpa verdadeira, que o Brasil é um país realmente muito grande. Então existem coisas no próprio Brasil que a gente desconhece. Comediantes do próprio Brasil que a gente não faz ideia de que são um sucesso, que estão estourando. Então a cultura dos países falantes de português não chega muito aqui, né? O brasileiro tem um pouco essa coisa com o ouvido de não entender o sotaque e tal, de um modo geral, claro que eu estou generalizando aqui. Então, as referências moçambicanas, angolanas, cabo-verdianas, enfim, e mesmo portuguesas, não chegam aqui. Os brasileiros, se você começar a falar um pouquinho sobre quem são esses, sei lá, comediantes ou filmes portugueses, por exemplo, ou séries, o brasileiro não sabe, não chega, é uma pena. O que mais chega aqui no Brasil são os livros, né? Então a gente tem acesso um pouco, acho que livro é um pouco mais fácil, porque não tem sotaque no livro. Até tem, mas não é de audição, né? Então a Apenas gente consegue temos a pegar e diferença adaptar na muito. ortografia. Dizia, Mas eu fico feliz, eu nos quero me livros a encontrar, diferença é inclusive, muito menor. eu quero me encontrar com os comediantes por aí, quero bater papo, quero sair para tomar uma cerveja, quero me inteirar um pouquinho assim, porque é curioso, porque Moçambique é um país que eu nunca fui, mas que eu já tenho a sensação que eu quero voltar, entende? Isso é um bom sinal. Isso significa que o Fábio, depois dessa viagem, poderá se calhar voltar mais vezes, né? Eu quero. A ideia é essa. A ideia, mas para isso vocês precisam me conquistar. Para isso vocês precisam lotar esses shows.
para eu poder voltar, para eu falar, eles gostaram, eles gostaram. Costuma-se dizer que o povo moçambicano é hospitaleiro, então Ah, é? pode ficar relaxado que aqui, exatamente, nós acolhemos muito bem os artistas. Imagina, costumamos acolher muito bem artistas que cantam em inglês. Imagina alguém que vem nos fazer ir em português, na nossa própria língua. Então, Pois é. e eu, Fábio, conforme eu disse, muita gente acompanhava o Fábio no programa que passava na Record. Agora, agora o Fábio tem um programa, por exemplo, Que História é essa, poxa? Não sei se o título desse concerto tem a ver um bocadinho com o programa. Houve alguma ligação na escolha do nome? Tem super a ver, porque no meu programa eu ouço muitas histórias, mas eu conto também, né? Então eu peguei algumas histórias que estão no show, eu já contei elas brevemente no programa, e aí eu trago para o show, e aí sim reproduzo de forma cômica aquilo tudo. Então eu pego, como no programa eu ouço histórias, aqui no stand-up eu conto as minhas histórias. É um stand-up de contação, né? Então é 1h20 ali de stand-up, piada atrás de piada. A gente cronometrou aqui, dá uma risada a cada 10 segundos. Acho que isso tá bom, vai. Tá muito bom, tá muito bom. Isso, nós esperamos que saímos de lá com a garganta bem entupida, que não conseguia mais rir. Ou seja, de tanto rir, né? É isso, é isso. Então, Fábio, e depois, disse que depois dos shows quer curtir algumas praias de cá. Pode dar um spoiler de onde é que poderá passar, quais são as praias que pretende passar os seus dias? Posso, ó, não, já vou até te passar aqui para você me dizer se isso aqui é bom mesmo. Pera aí, ó. Foi o Leonel que me sugeriu isso aqui, quer ver? Ó, Indicou. pera aí. Olha aqui, ele que falou que eu tenho que ir nisso aqui, ó. Chocas, Chocas, Ilha de muito Sete Paulo, nice, Nampula. Muito bom. bom, Ilha de Sete Paulo. Ah, Sim, sim. e Goa. Goa, Bom? ok. Isso tudo é fora de Maputo, muito nice, sim. Sim, Aqui, sim, mas é porque eu vou para Nampula também, né? sim, 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 sim. Onde será o segundo show? No dia 12. Exatamente. Então, dia 11 é o show em Maputo e dia 12 em Nampula. Não é isso? Não, dia 10. Dia 10, o show aqui em Maputo, Pelo estará na cidade. amor de Deus. Ah, é, porque eu tenho tempo de. É verdade, exatamente. Eu faço show, acordo, vou para Nampula, exatamente. Eu estava trocando. Dia 10 é o Exatamente. show em Maputo. E os Então, eu tenho. bilhetes? Em Maputo, eu fico 3, 4 dias que eu consigo aproveitar. É claro que eu também vou dar entrevistas, vou encontrar gente, mas consigo também dar uma olhada na Fortaleza, consigo andar por ali. E aí, depois, assim que terminar o show em Nampula, eu já vou para as praias e fico aí até o dia 17. E dia 17 eu vou para Portugal, curiosamente, que eu vou fazer um evento lá. E de Ok. Portugal eu volto para o Brasil. Se der tempo aqui em Maputo, Fábio pode passar uma praia muito bonita, Ponta Malongano. E também tem uma ilha aqui perto, chamada Ilha de Inhaca. Então, se calhar são Me bons falaram, pontos. e Falaram, aí, né? vale a pena ir nessa ilha de Acre? Vale a pena, muito a pena, sim. Vale a galinha inteira, na verdade. Ótimo, ótimo. Não, eu, com certeza. Eu estou esperando, estava só esperando para entender que o meu voo ainda não está Não está claro. comprado, então não sei exatamente que horas eu chego no dia 8. Eu quero ir o antes possível para chegar o dia 8 mais cedo possível para ainda conseguir aproveitar dia 8 bastante, assim. Porque cada dia é um dia que eu vou conhecendo mais um pouquinho. Porque eu sei que os ingressos já estão vendendo, então, pelo amor de Deus, meu povo, vai lá, já garante seu ingresso, que depois o que acontece é que lota, aí o pessoal fala, poxa vida, quando é que você volta a Moçambique? Aproveita agora que eu tô indo. É muito difícil eu conseguir ter uma agenda para viajar assim um tempo, e eu estou em cartaz aqui em São Paulo, fazendo a peça lá no Shopping Eldorado, e aí eu não consegui parar a peça no final de outubro, justamente para novembro conseguir viajar, e aí falei, temos que ir a Exato. Moçambique, e que bom que deu certo. Eu acredito que depois dessa live, os ingressos, o site de bilhetes online, que é onde as pessoas estão a comprar, poderá até ter um bug, né? Porque as pessoas irão lá em massa para aderir.
Conforme disse, o Fábio é muito adorado em Moçambique. E eu queria saber se o Fábio já recebeu algum feedback. Ou seja, bom, tem muitos seguidores. Não sei se tem tempo de ler alguns comentários, ver algumas mensagens. Já recebeu algum feedback do pessoal de Moçambique? Já muito. Pessoas super animadas e falando, finalmente você está vindo para cá, nem acredito, achei que tinha esquecido a gente. Então as pessoas começaram, aqueles primeiros fãs que já receberam a notícia, já Sim. animados, porque é só em novembro, mas as vendas já estão rolando. Então o povo precisa já começar a garantir ingresso. E aí eles já estão já mandando muitas mensagens carinhosas, muitas mensagens, vem, volta. Tem gente falando volta, eu falei, mas nem fui ainda. Mas então as coisas estão muito funcionando. Estou me sentindo muito bem recebido pelo povo moçambicano. Isso vai se materializar assim que o Fábio chegar, acredita, a partir do aeroporto mesmo. Então, ou seja, prepare-se aí para receber muitos abraços. Tomara, tomara, eu estou contando com isso. Eu adoro isso, adoro aqui o calor do público aqui no Brasil, sempre tiro foto, falo com todo mundo. Então, a ideia de ser recebido bem fora do meu país, em África, então para mim é mais interessante, mais lindo ainda. Fábio, no Brasil fala-se muito do limite do humor. Será que o Fábio é muito mesmo? Fala-se muito do limite do humor, mas em contrapartida nós vemos o Brasil como um país mais democrático, por exemplo, em comparação com o nosso. O Fábio sente essa pressão de ter o seu stand-up limitado nos seus shows ou é Não, algo não. que não pensa? Não, esse stand-up é só sobre viagem, é só sobre minhas experiências de viagem. Então tá muito tranquilo, é um humor para a família toda, não tem política, não tem nenhuma coisa polêmica, são só coisas tranquilas e boas para a gente dar risada todo mundo junto. Mas o Fábio acredita que o humor deve ter limites? Eu sempre, essa pergunta, ninguém pergunta para se a poesia tem limite, se a suspense tem limite, se o drama tem limite, se o romance tem limite. E não existe uma distinção na arte. O que existe é a Constituição, no caso a minha brasileira. Então, o limite de qualquer forma de arte é a Constituição brasileira. Se a Constituição diz que não pode, então não pode. Se ela não diz que não pode, então pode. Ok, então esse teto é que limita os artistas, os humoristas, podemos assim Não é dizer. os E as pessoas que humoristas, é se o que sentem limita ofendidas. qualquer ser humano, com qualquer ator. É porque a gente fala comédia como se fosse um show de humor em cima do palco. Uma comédia é você fazendo piada ali do lado, você rindo com as pessoas. No fim das contas, a gente está falando de o que é crime e o que não é. Só isso. Não existe limite para a poesia. Então é isso, não tem isso. Tem poesias maldosas, tem poesias ácidas, tem poesias divertidas, tem poesias bonitas, tem poesias dramáticas. E é um pouco isso, assim, no fim das contas é isso. Bom, mas ao longo da sua história, durante todos esses anos de trabalho, alguma vez já se sentiu limitado ou barrado por causa das suas piadas? Não, não, tudo certo. Acho que vê quem gosta, vê quem quer, e quem não quer não vê. Então, a gente hoje tem muitas possibilidades, muitos lugares em que a gente pode fazer nosso humor, na TV, na internet, nas redes sociais. Então, dá para ir por todos os caminhos, né? O Brasil, em relação a Moçambique, é muito grande. Nós apenas, em todo o país, temos apenas cerca de 30 milhões de habitantes, enquanto vocês têm mais que o dobro disso. Então, Nós num temos país tão pequeno, 203 milhões de habitantes. tudo isso, olha. Então, posso dizer que Moçambique é uma província do Brasil. Um estado, vocês chamam de estado, né? Estado, exatamente. Sim. Então, para um país pequeno como o nosso, que tipo de dicas dá a humoristas que gostaram de chegar a um nível mais alto, se calhar ao teu, um certo dia? Quais são os passos que devem tomar para poderem chegar ou levar o humor moçambicano a mais além? Olha, eu acho que os contatos entre os dois países é sempre importante. O contato é sempre importante para a gente conseguir é, espalhar a palavra. Então, quanto mais os comediantes
brasileiros estiverem em contato com os comediantes moçambicanos, mais a gente consegue apresentar para o povo brasileiro a comédia que se faz aí. Então eu sinto que o que falta para nós é exatamente irmos atrás de vocês para nos associarmos a vocês. E por isso que quanto mais vezes, então, o Whindersson já se apresentou aí, eu estou indo para aí agora, quanto mais a gente consegue encontrar gente aí, conhecer gente aí e trazer para cá, melhor. Então eu acho que é um pouco essa a ideia. Eu acho que somente esperar que a internet faça isso acontecer, o algoritmo nem vai fazer isso rolar. Mas Yes. no momento que eu faço um show aí, conheço gente, tomo conhecimento, vou atrás, eu mesmo consigo divulgar o povo aqui no Brasil e assim os brasileiros acabam tomando conhecimento. Realmente é preciso haver esse networking e para elevar o nosso humor também. Então, mas em termos de dicas para quem está a iniciar ainda a carreira e se calhar quer se dar bem, o que é que o Fábio diria para um moçambicano que está a começar a fazer piadas e quer se tornar um profissional? Na verdade, quanto mais a sério você levar, melhor. Quanto mais você se empenhar, quanto mais você ler, quanto mais você ouvir e rir de outros países, de outras propostas, e entender o que está sendo feito, mais você consegue se preencher de coisas. E eu acho que esse é um pouco a dica que eu tenho para dar, assim. E também fazer. Tem que fazer. Mesmo que faça mal. No início a gente faz mal mesmo. No meio e no fim também. Mas no início a gente faz mal. Então tem que fazer, tem que testar, tem que ir nos clubes de comédia, tem que escrever, tem que estudar. No fim não adianta, é trabalho. Quem acha que é só subir no palco e contar as bobagens, não está entendendo nada. A verdade é que é trabalho, é estudo, é ir atrás e desenvolver e se associar, gente. Eu sempre falo isso. Encontre pessoas engraçadas à sua volta que você queira se associar, porque isso pode ajudar muito. Ok, Fábio, muito obrigado pelas dicas. Espero que tenha algum humorista aqui que tenha anotado e que mude a sua vida com essas dicas todas. E o Fábio já está num nível em que tem muita informação, tanto que faz stand-up só a contar as suas histórias de viagens. Mas quando nós está a fazer um stand-up por exemplo, como este que fará em Moçambique, como é o seu processo de criação? Como é que chega àquela piada boa e como é que sabe que esta sim vai deixar o público louco? Então, não tem muito como saber, né? A piada é boa na nossa cabeça. A gente só descobre quando fala, quando bota para fora. E, e é um pouco isso que é a dor e a delícia da coisa. Mas, antes de contar no palco, eu conto para os amigos, eu conto nas mesas de bar, nas rodinhas, eu dou umas testadas assim com os amigos, sem dizer que é piada, né? Só contando histórias e tal. E aí eu vou vendo onde funciona ou não. E tem o meu feeling, né? O que eu acredito que vai ser engraçado, o que eu acho que pode ser que funcione, o que eu acho que deve ser. Então eu sou roteirista também, então eu escrevo as coisas e eu escrevo sempre falando em voz alta, que é porque eu vou ouvindo a sonoridade daquilo que eu estou escrevendo, né? Isso faz toda a diferença também. O Fábio tem um truque, não sei se é um truque porque é algo natural. Quando fala, para além da piada ser engraçada, o Fábio gesticula muito. E só isso em si já é algo muito, muito, muito engraçado. É algo que costumo ver muito nos vídeos do Porta dos Fundos e também em alguns stand-ups que já pude assistir no YouTube. Isso é algo natural ou é algo que foi desenvolvendo? Essa é meu, sou eu sou essa pessoa. Eu falo, eu uso, eu gesticulo, eu ocupo espaço, eu durmo de braço aberto, então eu sou uma pessoa expansiva, talvez o meu lado italiano, da família italiana, esteja dentro de mim, e o meu lado também desinibido, assim, eu sempre fui muito exibido, sempre gostei de falar, de chamar atenção. Então, eu sempre usei muito a mão, sempre usei muito o braço. E uso isso na minha comédia também. Ah, ok. Então é algo natural mesmo. Totalmente, totalmente meu. Quando você me conhecer, quando eu for aí, você vai ver. Sim, sim, eu estarei no aeroporto, hein? Ah, vai
assistir um show, não vai? Vamos nos encontrar no show. Também. Olha, Fábio, há uma coisa que acontece muito o Brasil. Nós, quando assistimos notícias do Brasil, há uma impressão de que os brasileiros olham a África como um país. Mas Fábio já viajou muito, já conhece muitos países africanos. O que é que acha que faz com que haja essa percepção ou essa visão em relação ao continente? Eu acho que não é só no Brasil, é no mundo, né? Eu acho que é racismo, na verdade. Eu acho que é uma forma de diminuir, de colocar um continente tão gigantesco, de um tamanho de um lugarzinho para desumanizar as pessoas daí, para colocar as pessoas daí como se pertencentes ao mesmo grupo, quando na verdade são países diferentes, são tribos diferentes, são línguas totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, muito rico. Eu acho que existe uma tentativa de apagar a África das nossas referências, quando na verdade todo ser humano veio da África. A gente tem as pessoas que não conhecem a África. Eu sempre digo, eu escrevi outro dia uma matéria dizendo uma pena, todo mundo deveria minimamente conhecer algum país africano uma vez na vida, para entender assim, para entender da nossa origem, de onde a gente veio. O brasileiro, ainda mais, que é muito mal resolvido com a escravidão, com o racismo. A gente precisa ter um contato com esses países de onde pessoas foram brutalmente arrancadas, forçadamente, separadas de família, e colocadas nessa posição das mais detestáveis possíveis, que é da escravidão. Então, eu sinto que toda vez que se coloca a África como uma coisa só, é uma tentativa de diminuir a África. Porque não é uma África, são várias Áfricas. E até mesmo Sim. dentro da África. Quando eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Quênia, o cara me perguntou assim, o garçom perguntou, primeira vez na África? Eu falei, não, já foi ao Egito, ao Marrocos. Ele falou, não, então você não foi à África. Eu achei engraçado isso, porque realmente também tem uma África árabe, tem uma África subsaariana, tem uma África do Sul, que tem um outro lugar ali. Então tem um monte de coisa. Eu tenho ainda curiosidade de ver. Eu já fui para Zâmbia, Zimbábue, Ruanda, Tanzânia, Quênia, Botsuana, Namíbia, já fui a Seychelles, fui a Etiópia, fui a Marrocos, fui ao Egito, agora vou a Angola e Moçambique, e ainda quero ir para lugares ali que estão... Quero voltar em lugares, inclusive. A África do Sul já fui também, esqueci de falar. Mas quero ir para Tunísia, que nunca fui, tem um mapa mundi que eu estou olhando. Quero ir para Argélia, que nunca fui. Quero ir para Uganda também, para ver gorilas lá. Me interessa, tem lugares que me interessam. Moçambique devo voltar com certeza. Tem ali os lugares, até mesmo o Benin, aquela região ali da cabeça da África me interessa. Então, enfim, eu gosto de viajar e acho que, no fim das contas, Cabo Verde, exatamente, bem lembrado, Cabo Verde. Alguém colocou aqui, e o Cabo Verde é um lugar que ficou na minha cabeça também. Os portugueses falam muito bem de Cabo Verde. Então, eu sinto que a África tem muito a oferecer, aquela imagem que o mundo tenta vender da África, de gente passando fome, Sim. triste, num canto. É uma imagem tão velha, antiquada. Claro que retrata alguns lugares assim, e tem, claro, como tem no Brasil também, um monte de lugar com gente desnutrida e passando fome e pobre. Então, assim, principalmente no Brasil, eu sinto que é como se a África fosse um outro planeta, e a gente tinha que cada vez aproximar mais a África do Brasil. O Brasil só vai dar certo quando ele compreender a África, compreender de onde veio mais da metade da população do seu povo, né? Claro que não diretamente hoje, porque já passaram algumas gerações, mas no fim das contas é isso. O Brasil foi construído por mãos africanas, muito com muito conhecimento, com muita sabedoria e com muito sangue, o que é muito triste. Eu acredito que o Fábio acaba fazendo esse trabalho de mudar as percepções ou o mindset das pessoas em relação à forma como costumam olhar, com essas viagens que costuma fazer, e ao publicar nas redes sociais mostra que não é só aquilo que vocês têm na vossa cabeça, não, é uma beleza, as coisas já mudaram também. E, obviamente, conforme disse, obviamente que existem lugares
onde há pobreza, onde há mata, mas não é exatamente aquilo que é retratado na mídia, principalmente, porque é a mídia que transmite isso. Então, acho que o Fábio está a fazer isso. Eu não sou influencer, eu não sou influencer nesse aspecto. E o Fábio conhece mais a África do que muitos africanos, em todos esses países que citou. Mas é esse, o meu objetivo é isso, assim, porque não é só ir lá, tirar foto e voltar, é conhecer, é entender um pouco, se aprofundar. Isso é que, para mim, começou a significar viajar. Claro que tudo bem, você pode ir lá para Paris e tirar uma foto da Torre Eiffel, legal, acho que tem que ir fazer também. Mas vamos entender um pouquinho, vamos conhecer, vamos ficar lá um tempo. Eu sou um pouco contra aquela coisa de 10 países em 9 dias, conheço, só para dizer que foi, não me interessa. Me interessa viver ali, entender. Ainda mais num país que fala português, eu tenho a possibilidade de descansar mesmo a cabeça, porque eu consigo me comunicar. Então, Exatamente. Isso aí. eu quero mostrar nessa minha viagem para Moçambique, não só quero fazer todo mundo dar risada, quero todo mundo lá assistindo shows em Maputo e Nampula, dia 10 e 12, mas quero também trazer para o Brasil a cara de Moçambique, as praias de Moçambique, o povo de Moçambique, a comida de Moçambique. Mostrar para os brasileiros que Moçambique é um destino. É uma pena que não há voos diretos Brasil-Moçambique. Isso tinha que acontecer para ontem, assim. A gente tinha que ter voos diretos para países de língua portuguesa, para a gente fazer com que esse turismo aumente. Por que não um voo São Paulo-Maputo, gente? Não consigo compreender isso. A gente precisa fazer com que as pessoas venham, viajem e conheçam principalmente a África. A semelhança do que acontece, por exemplo, com Angola, onde existe um voo direto para Angola e para o Brasil, acredito que num futuro próximo isso poderá acontecer. É só uma questão do Fábio vir mais vezes, como disse. É isso. Para Angola, você sabe que não estava com voo direto, tinha parado, voltou agora. Mesmo assim, se não me engano, não é todo dia. Então, assim, mas enfim, lógico, Angola também é digamos que é mais perto, bom, mais perto assim, mas é uma linha reta, né? Do outro lado, é o país vizinho passando o Atlântico, né? Mas mesmo assim, não é que Moçambique seja o Japão, digamos que tem mais 3 países ali depois e aí já é vocês. Opa, muito obrigado, Fábio, pelo seu tempo. Imagina. Esperamos que os shows sejam um sucesso. Então, peço que deixe aqui um convite para quem ainda não comprou seu ingresso. É só se dirigir no site www.bilhetesonline.co.nz. O Fábio terá 2 concertos. Um na cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, no dia 10, no campo desportivo. E no outro dia será será em Nampula, no dia 12. Então, deixa aqui um convite para todos que poderão ter algum interesse em comprar bilhetes e se calhar ainda não adquiriram. É isso aí, estou chamando todo mundo aí de Moçambique, meu brasileiro, português, moçambicano, angolano. Eu quero vocês todos lá no show para dar risada. Leva a família, leva os amigos, é um show leve, não tem nada polêmico, nada político. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais falar de política. A gente só quer dar risada. E eu conto as minhas viagens, as mais malucas possíveis. Então o povo quer dar risada? Vai lá. Vai me assistir. Minha primeira vez em Moçambique, eu tenho que fazer bonito, minha gente. Tem que estar lotado aquilo ali. Obrigado pelo espaço. Te encontro aí quando eu chegar em Moçambique, tá bom? Tá bom, Abraço para todo mundo aí. Abraço. Valeu.